Olá, amigos do canal da Clínica de Hipnose Médica e do Instituto Robert Zierbert. Nós estamos aqui para convidar vocês hoje para essa aula. Esse bate-papo que parece uma aula, parece um bate-papo informal, mas tem muita informação importante por trás que as pessoas querem saber e não sabem onde encontrar. E nós estamos aqui para ajudar você a tornar esse assunto da hipnoterapia transparente. Então, venha conosco nessa jornada a partir de agora. Boa noite, pessoal, tudo bem? Estamos aqui hoje no nosso podcast para falar sobre hipnoterapia, ok? Hoje sobre hipnoterapia, e a Clínica de Hipnose Médica está aqui em Vitória, no Espírito Santo. Está em Curitiba também, na rua Visconde Guarapuava, número 2720, 10º andar. Está também na rua Eduardo Nigro, que fica em Campinas também, no bairro do Bosque. E está aqui em Vila Velha e está aqui também em Vitória. Estamos em vários lugares ao mesmo tempo e no mundo todo, online, né? Não é isso? Isso mesmo. Juliane, tudo bom? Tudo, doutor. Então, estamos aqui para conversar com o pessoal e vamos começar mandando um abraço para os nossos amigos, né? Isso, nossos amigos aqui que nos receberam muito bem aqui, que é o senhor Ortega, do Jogo de Negócios, pessoa maravilhosa, muito dinâmica, o senhor Enos Monjardim também, que é um cara assim, excepcional, que nos apresentou várias questões aí. E o senhor Tiago também, mas a esposa Marília ali do Aroma, cafeteria, tá? Café maravilhoso, um bolo. E o senhor Augusto, da 4 Nexus Soluções Digitais. 4 Nexus. São os nossos amigos aqui que a gente já conheceu e está aí conosco. Isso aqui é da região, né? Isso. Deixa eu só ajudar você a corrigir um minutinho aqui, da região. Mas temos pessoas também de fora, né? Temos. Temos pessoas aqui de fora que são amigos nossos antigos, né? Sim. O Vitor Leite, Isso. que é um amigão nosso lá. Seu aluno, né? E está estudando medicina no último ano agora, Dr. Vitor Leite. E ele faz parte da mentoria do curso de hipnose clínica, certo? Isso. Outra pessoa é a Doutora Regiane Rico também. advogada. Também, pessoa também muito amiga da gente aí. E Ela é muito... também está junto também na mentoria. Daqui um dia vocês vão ver ela aqui, a gente vai fazer um bate-papo, tanto ela com o Vitor quanto com a doutora. E o nosso marketing digital, né? Um rapazinho muito jovem, o senhor Luiz Alves também, que estava aqui, mas no momento agora está em Linhares, mas está aí com a gente também. Daqui um dia a gente vai apresentar aqui todo mundo para vocês conhecerem quem é quem. E agradecer também todos os nossos pacientes que estiveram conosco todos esses anos. São 22 anos de terapia, de atendimento em hipnose clínica. A Clínica de Hipnose Médica tem 22 anos. O Instituto Robert Zierbert tem menos tempo, tem 5 anos, que é a parte de curso que nós estamos desenvolvendo mais agora. Mas eu já tenho alunos desde o início, quando eu comecei a dar aula lá, comecei a fazer terapia. Ainda quando eu fazia 5 terapias de 2 horas, mesmo assim o pessoal olhava muito no YouTube, e todos os terapeutas do Brasil me procuravam muito no YouTube para olhar como é que eu fazia as terapias. E aí deu 47 mil num vídeo só em 2 semanas. Então, assim, é interessante a gente passar isso para o público e eles verem que as pessoas querem aprender mais sobre esse trabalho, sobre como dar resultados nas terapias, né? Isso. E é interessante que os vídeos da sua terapia são os vídeos bem explicativos, né? Assim, em modo geral, mas enfim. A gente sabe muito bem que o bom profissional, realmente ele quer mostrar o que ele está colocando, o que ele está fazendo. Então, o trabalho do senhor nessa parte, eu não conheço outro profissional que faz, a gente já fez essa pesquisa, né? Fizemos essa pesquisa de grandes nomes aí e não colocam uma verdade. Então, a gente aqui trabalha muito com isso. Muita gente trabalha com hipnoterapia, mas não quer mostrar o seu trabalho. Muita gente trabalha com hipnoterapia, ganha dinheiro, atende pacientes, atende clientes, mas não coloca um vídeo para a gente entender
e para o cliente entender. Muitas vezes os clientes vêm nos queixando de que eles procuraram outros terapeutas, mas não optaram para fazer terapia com aquele terapeuta, exatamente porque eles não sentiram confiança de ver uma terapia, de ver depoimentos. Um depoimento, dois, não é o suficiente para quem trabalha mais muitos anos. Uma terapia, duas, não é o suficiente para quem trabalha há muitos anos. Então, assim, quem sabe faz ao vivo, quem sabe não esconde o jogo. E outra coisa, que é muito importante esclarecer, nenhum terapeuta do Brasil e do mundo trabalham da mesma forma. Nem o pessoal que se forma em empresas grandes aí, tem empresas que vendem curso, não tem nenhum que trabalha igual, porque eles entendem as coisas de maneira diferente e acabam na prática fazendo coisas diferentes. E às vezes eles inventam coisas e misturam com outras terapias, com terapias holísticas, e eles vão misturando coisas e não dando o resultado que precisa dar. É tão simples fazer uma terapia, na verdade. O protocolo que a gente tem aqui, do Instituto Robert Zibert, Sim. ele é tão simples, começo, meio e fim. Então, portanto, eu há 2 anos que eu estou aqui nessa caminhada junto com o Dr. Robert, né? Então, para mim, eu procurei outros profissionais, né? Mas, enfim, ele me apresentou essa dinâmica desse modo e um estudo direto mesmo, com várias aulas, várias explicações, mentoria direto no WhatsApp. Então, assim, fez toda a diferença, né? O modo dele trabalhar e a paciência e a experiência, porque aí eu consegui realmente entender o processo terapêutico. E hoje, como se diz, eu não quero fazer outra coisa, é fazer aí terapias e também a gente está junto na parceria dessa questão de cursos também. Então, hoje a gente veio falar um pouquinho aqui de cada coisa, mas a gente vai começar a falar um tema muito importante, simples, mas porém importante, que é a avaliação, né? Sim, De início, né? é um tema que, a avaliação é um tema que as pessoas sempre perguntam e a maior preocupação é como iniciar o tratamento com a pessoa. Qual o primeiro passo para iniciar o tratamento com a pessoa? O primeiro passo é uma conversa informal que você deve ter com o paciente, com o teu cliente, passar algumas informações, enviar alguns vídeos para ele via WhatsApp, falando do seu trabalho, falando de como você vive, de como que você trabalha e qual é o tipo de resultado que você oferece. Afinal de contas, se você vai cobrar pela terapia, na verdade, e dizer para você que o importante é você entender sobre a avaliação. A avaliação é praticamente o roteiro do filme, é o roteiro da terapia, né? O quebra-cabeça, né? Por que o quebra-cabeça? Porque ele tem que ter todas as partes detalhadas para se encaixar. E o terapeuta, ele tem que ter muita paciência e dedicação para ser um detetive, a gente brinca muito, para saber investigar os detalhes. Porque às vezes um detalhe faz a diferença no início da terapia, depois no meio e até o final. Então, o princípio é aprofundar muito essa conversa para poder fazer uma terapia muito boa. A gente sabe disso, né? Sim. E, na verdade, isso parte do pressuposto que a pessoa estudou muito, fez muitos cursos, ela está há muitos anos no mercado trabalhando, ela é uma estudiosa do cérebro, ela é uma estudiosa da hipnose. Não precisa ser um estudioso da hipnose, porque a hipnose, na verdade, é uma forma de comportamento mental. E tem pessoas que pensam que tem que aprender a fazer muitas induções, saber muito sobre hipnose para fazer terapia. Não é nada disso. Basta você aprender 1 ou 2 induções bem feitas para você poder fazer as suas terapias e dar o resultado que você promete, que você precisa e que a pessoa precisa, porque ela está pagando, né, por isso. Então, se você faz terapia de 2 horas ou 3 horas e você não dá resultado para a pessoa e enche a cabeça da pessoa de conversa e uma história estranha, uma história que não tem conexão com o cérebro da pessoa, com a origem dos problemas emocionais dela,
Aí então você realmente não vai apresentar resultado nenhum. A pessoa vai levantar da poltrona e vai sair dali confusa. E no outro dia ela vai perceber que ela não obteve absolutamente nada. E ela, com vergonha disso, ela não vai reclamar. Ela não vai pedir o dinheiro de volta. Porque ela está envergonhada por ter feito uma má escolha. Ela está envergonhada porque ela continua com o mesmo problema. É como se ela tomasse medicamentos e os medicamentos não fizessem efeito que precisa, porque os medicamentos só fazem efeito durante alguns meses. Depois não tem mais efeito. E ainda pior, que tem os efeitos colaterais, né? E a hipnose não tem efeitos colaterais. Ou a pessoa vai no fundo do baú, no fundo do problema, e descobre quais são a quantidade de problemas, a origem dos problemas emocionais, e só tem uma maneira de resolver todas as questões como ansiedade, depressão, síndrome do pânico. Tudo isso são fluentes, são as multiplicidades do comportamento humano, que é através do cérebro, são as doenças chamadas doenças psicossomáticas. São sintomas psicossomáticos que a pessoa se queixa para o psiquiatra, para o psicólogo, mas eles não têm solução. O psiquiatra vai dar uns medicamentos. Se você falar A, ele dá o medicamento A. Se você falar B, ele te dá o medicamento B. Mas nenhum medicamento vai resolver o teu problema. Só vai te empurrar você. Mas é um alívio, né? Como a gente está cansado de ouvir pessoas que chegam aqui para a gente diariamente, relatando essa situação, que o medicamento, ela já está com um bom tempo, mas ela não tem, a gente sabe, entende, como se diz, a gente até agradece, né, fica contente, mas enfim, é um mecanismo de pouca qualidade que a pessoa tem ali em mãos, mas porém chega um tempo que ela vê que a dependência dela já está no fator muito crítico, e geralmente quando chega aqui é porque ela já foi em todos os outros lugares e tá querendo sair desse universo, né, dessa dependência. E depois que ela passa pela terapia, né, a gente indica como que faz o desmame, que não é feito de uma vez, que a gente sabe muito bem como que é, mas que depois de 1 ou 2 meses a pessoa já não consegue mais tomar quantidade de medicamento. Por quê? Porque a terapia realmente buscou o problema, a origem que causava. Então o remédio, ele é como se fosse um paliativo, né, a gente sabe disso. Exatamente isso. E a gente quer dizer para você e falar e voltar no tema, no início do tema que a gente falou, que é da avaliação. Isso. Que o importante é fazer uma boa avaliação. E para fazer uma boa avaliação, você precisa ouvir, saber ouvir, treinar o seu cérebro, treinar a sua mente, treinar o seu ouvido para ouvir. Ouvir com qualidade as queixas do cliente. Ouvir o que ele está falando sobre as dores. E você vai anotando o que é necessário para você depois abordar durante a terapia. Então, se ele se queixa de milhões de questões, está contando uma história longa, deixa ele contar a história dele longa, não interrompa. Mas anote alguma coisa no meio do caminho que é importante para você anotar. Eu anoto coisas como depressão, ansiedade, rejeição. Eu anoto coisas como raiva, insônia, indignação. Anoto coisas como, por exemplo, vazio, melancolia, desânimo, parado no tempo, estou me esforçando demais, me sinto culpado, não tenho vontade de viver. Outro aqui falou sobre cocaína, drogas, desequilíbrio emocional. Por que ela sente isso? E agora não sente mais, né? Porque já foi tratada, né? Aqui, ó, baixa estima, solidão, me culpo muito, desânimo, depressão novamente, né? Porque é recorrente, né? Depressão, isso é mais que a gente escuta, né? Depressão e ansiedade é a maioria, né? Ganha. Das pessoas, né? Tipo assim, ó, não gosto de ninguém, me acho burra, tenho baixa autoestima,
Estou toda travada. A minha mãe me causou problemas emocionais. Não conheço meu pai direito. Outro aqui, o rapaz falou o quê? Sou nervoso, agitado, tenho depressão, falta de foco, ansiedade, insegurança, sou muito fechado. Fez tratamento com a gente, resolvemos as questões emocionais que estavam lá na infância. Na infância. Né? Bem na raiz, né? Lá Que a na gente infância, fala. no início da vida dele, Isso. porque ele nasceu saudável, né? Não tinha nada. Como todo esse cérebro aqui, ó. Sim. Nasce Limpo, né? limpo e saudável, né? Total. Mas aí depois que vai escutando o pai, escutando a mãe, escutando os parentes enchem as crianças de bobagem, né? É a convivência, A né? cultura, Porque né? é a convivência ali às vezes, agressões, né? Manipulação, brigas, né? O próprio relacionamento da mãe, do pai, que o filho tá ali constantemente, ele tá vendo. Então, o filho, ele absorve tudo isso, né? E ele não esquece, a criança, ela não esquece, né? A gente já foi um dia, a gente sabe disso. Você deve ter também suas lembranças, suas recordações. E que leva isso para a fase adulta, e onde que vem aqui a somatização do que aconteceu na sua infância e que está acontecendo na fase adulta. E ainda aqui nessas fichas, faltou alguns detalhes, só para você ter uma ideia do que as pessoas falam ainda, que é medo de dirigir, medo de lagarta, medo de fósforo, né? Um dia a senhora falou que tinha medo de fósforo, né? Medo de fósforo. Altura. Mas essa questão do medo de fósforo, eu vou até contar essa história para vocês. São três pessoas que vieram de São Paulo. 3 senhoras. 3 senhoras de São Paulo. Uma já tinha feito terapia comigo para outras coisas que ela queria. Porque assim, o que o terapeuta tem que tratar? Tudo. Claro, se fizer mais de uma sessão, trata tudo. Mas se ela fizer só uma sessão de 3 horas, dá para tratar 80%. Aí precisa de mais uma de 3 horas para tratar uns 20%. E tem gente que vai lá e só paga uma sessão de 3 horas. Aí eu fiz com ela de 3 horas em Campinas. Depois ela falou com as amigas delas e juntou 2 amigas de São Paulo, uma do Rio de Janeiro. Isso. E vieram para Curitiba. E foram para Curitiba. Aí chegou lá em Curitiba e eu atendi elas no sábado à tarde, às 3. E a de fósforo foi muito engraçada, porque ela não sabia de onde que vinha aquilo. Da onde que vem aquele negócio do fósforo? Da onde que vem essa questão do fósforo? Da onde que vem esse medo de fósforo, mau cheiro do fósforo, medo de que vai pegar fogo nas coisas, que vai incomodar, que vai fazer isso, que vai fazer aquilo. Então, a pessoa, na verdade, ela não sabia de onde. Aí, quando ela começou a fazer terapia, já na primeira abordagem, eu levei ela lá para a fase da infância com 5, 7, 8 anos e comecei a conversar com o pai dela primeiro, com a mãe dela, que esse é o protocolo nosso, né? Isso. Vocês não sabem como é que funciona isso, só os nossos clientes que sabem. Começa com o pai, depois com a mãe, depois com os parentes. E depois você faz um aberto sobre tudo, certo? Isso. E aí quando eu falei para ela assim, olha, tá marcado aqui que você falou sobre fósforo. O que é mesmo que você falou? O que você mesmo estava dizendo? Então, assim, ó, é muito simples fazer terapia, porque você vai conversar com a pessoa naturalmente. Você não vai falar uma coisa tipo assim, olha, é importante você saber o que está acontecendo, porque a terapia de hipnose é uma coisa fora do comum, fora do normal, e não é assim. É normal, fala normal com a pessoa e pergunta, o que foi mesmo que você falou sobre aquele negócio do fósforo? Daí ela falou assim, é mesmo, porque daí a memória vem, né? A memória vem normalmente. Olha, o negócio do fósforo foi que eu estou percebendo que eu estou aqui, em tal lugar, e a minha mãe está trazendo várias pessoas na minha casa, que são visitas, que eles começam a fumar demais, e ela pede para mim sair da sala, porque eles estão fumando demais, e eles apagam o cigarro tudo no mesmo cinzeiro. E aí a minha mãe, por acaso, se aborreceu comigo quando eles saíram, e ela pegou e colocou minha cabeça no cinzeiro. E eu senti aquele cheiro forte de cinzeiro, de cigarro, de fósforo, palitos de fósforo, que as pessoas acendem.
acendiam muito antigamente cigarro com palito de fósforo, né? Depois veio isqueiro, Isso. depois veio não sei o quê. Então, veja bem, a memória dela infantil trouxe ela o quê? Trouxe que ela tinha pavor de fósforo. Aquilo ficou como uma coisa negativa nela, como se fosse um link negativo. Era tipo de um dispositivo negativo na mente dela, silenciosa. Ela nem se lembrava. Mas quando ela fez o tratamento e ela conseguiu detectar, e eu falei para ela assim, vamos resolver essa questão do fósforo agora? Você quer resolver? E ela disse, claro que quero. Então, vamos conversar com quem? Aí é o segredo, hein? Vamos conversar com quem? Vamos conversar com a sua mãe. Como é o nome da sua mãe? Ah, minha mãe é Madalena lá e tal. Vamos falar com a dona Madalena. Chama a sua mãe Madalena aí na sua mente e vamos conversar com ela. Aí ela chamou a mãe dela Madalena e falou para ela, fala para ela abertamente, diga para sua mãe que você agora começa a perceber que esse teu problema veio do fósforo, veio da questão das visitas, da questão que ela pressionou você, mas que agora você entende que você não tem necessidade de continuar com isso e que você quer perdoar ela porque ela te humilhou. E aí ela conversou com a mãe dela, que é dentro do cérebro dela. Ela não precisa falar com a mãe dela. Ela não precisa nem conversar com a mãe dela sobre esse assunto. Porque o problema não está na cabeça da mãe dela. Vocês estão compreendendo? O problema está dentro dela. O problema é dela. A mãe dela nem sabe disso, nem lembra desse negócio mais. Mas ela ficou com aquilo na cabeça. Tentou vários tipos de tratamento. Fez quiropraxia, fez não sei o que, fez um monte de terapias aí, fez terapia alternativa holística, que não chega a lugar nenhum, né? Mas promete muito, né? Essas coisas aí. Mas ninguém vai na raiz do problema. Na raiz do problema. Aí ela foi na raiz do problema, resolveu com a mãe, perdoou a mãe, respirou profundamente e perguntei para ela, você sente ainda aquela questão do fósforo? Você está se sentindo mal ainda, desconfortável? Pense devagar, imagine e perceba isso. E ela respondeu que não, né? Por que respondeu que não? Porque foi resolvido, né? Foi resolvido, foi buscado. Explica isso, como que foi resolvido? Foi buscado lá na infância dela, aquele momento presente, porque é isso que a terapia faz. Você vivencia esse momento, você passa por isso, você vê todos os detalhes, o que está acontecendo. E ali faz uma ressignificação, um perdão e um renascimento. É como a pessoa estivesse num estado adormecido e ela começa a se libertar. Mas isso é ela que faz, né, o mecanismo da terapia junto com o terapeuta. Então, quando é buscado, de fato, o início de tudo, como todas as outras coisas, resolve uma por uma e vai passando, vai fazendo. Então, ela sai daquele mundo de dor e sofrimento, de medo que ela tinha, para o novo, né? O cérebro dela, simplesmente, na hora da terapia, ele tira todo o lixo tóxico, todas as informações ruins, negativas, medo, angústia, tudo que aconteceu. E ela entende que o fósforo não é o problema mais da vida dela, assim como as demais outras situações, que aquilo foi resolvido. E dali pra frente acabou. Portanto que acabou a terapia, né? E depois vocês fizeram uma brincadeira lá com ela lá, né? Sim, aí eu fui atender a outra amiga dela, depois que terminei a terapia dela de 3 horas, porque eu sempre cumpro os horários de 3 horas, né? E aí eu fui no banheiro lavar as mãos e tomar uma água e tal. Quando eu voltei, as duas amigas dela estavam riscando um fósforo perto dela. E ela ficou absurdamente perplexa por não sentir mais nada. Ela vomitava, ela tinha ânsia, enxaqueca, ela tinha tudo isso por causa de cheiro de fósforo. Não podia passar perto de uma pessoa que fumasse, que tinha cheiro de pólvora, fósforo, essas coisas associadas, são questões associadas. Que o cérebro vai associando, né? Coisa negativa vai associando. Por isso que a pessoa não sabe se vai fumar maconha, vai virar alcoólatra. E a tendência dele é a disponibilidade dele, né? Na verdade, Sim. que tem no momento. Isso. Se os amigos oferecem, ele vai, não é? Vai. Se os amigos oferecem, ele vai no caminho que os porque é uma amigos fuga, oferecem. né, momentânea. Ele precisa né? daquilo, né? Como se fosse um Isso. medicamento, um Isso. suporte, uma bengala, não é?
Isso mesmo. E como é que faz para resolver tudo isso? Não tem outra maneira, eu acho, né? Vocês conhecem outra maneira? Não. Pelo que eu tô nesse período aqui, já nessa caminhada aqui de terapia, não existe. Não existe, porque se não buscar a origem que a pessoa tem, é como, imagina que uma árvore, né? Tronco e folha e raízes. Você faz uma poda, porém ela fica ali, né? A hipnoterapia, ela pega e vai na raiz descobrir o que é que está causando essas questões aí. Então, resolvido, uma ou duas sessões, dependendo da situação, até 3 meses, a gente sabe que 2 é o suficiente. O paciente já dá um retorno na próxima semana, que tá tudo bem, que tá tudo certo. E ali, então, o cérebro dele fica limpo. Os outros acontecimentos que vão vir são outros acontecimentos, mas aquele que ele trazia da infância, até na sua fase ali de 30, 40, 50 anos, ou até de 80, que já fizemos terapia com senhores de 80 anos, é resolvido. Dali pra frente é outra vida que se inicia, né? Isso também é um questionamento, às vezes, que as pessoas perguntam, mas eu não vou sentir mais nada, não vou ter mais nada. A sua vida, ela continua, né? Mas aquilo que você tinha, que causava qualquer tipo de problema na sua vida, vai ser resolvido. Dali pra frente é outra história, outro recomeço. Mas, porém, uma vez você passar pela terapia, a sua mente ela não consegue mais ter pensamentos negativos, não consegue ter mais pensamentos de procrastinação, que a gente sabe que é muito corrente, sentimentos de angústia, às vezes tristeza. Ele não consegue mais dar início a esses questionamentos. É irreversível, tipo assim, não tem como. Então, assim, a gente até brinca assim, que todo mundo tinha que passar por essa hipnoterapia, Porque todo quanto mundo, antes melhor, né? todo mundo tem problema emocional, né? Todo mundo. Até o médico tem problema emocional, até o psiquiatra tem problema emocional, Sim. até o psicólogo tem problema emocional, São pessoas, até o pai, né? eles são ser humano, tem cérebro, não tem? Tiveram pai e mãe, né? Todos eles não têm isso aqui? Cérebro, Sim. pai e mãe? Pensa bem com a gente aqui. Todos vocês que estão vendo esse vídeo aí, vocês não têm pai e não têm mãe? Vocês têm pai e vocês têm mãe, não têm família? Não tiveram família conturbada? Boazinha, porém conturbada, não é verdade? Sempre tem os questionamentos. Não foi? Então, assim, se o Papa tem pai e mãe, o Papa tem problema emocional. Se o advogado, se o presidente, se o governador, se o cantor, os atores, todos os cantores, atores famosos, todos têm problemas. Eles no começo eles fazem show, ganham dinheiro, ficam milionários, depois começam a se suicidar, se matar, usar drogas, perder dinheiro, fazer mau negócio. Enfim, no começo tudo é lindo e maravilhoso, né? Isso. Enquanto eles são jovens, tem adrenalina ainda para ajudar. De hormônios em alta. Né? Hormônios em alta, porém, para ajudar. Mas depois que isso começa a baixar, os hormônios, aí então começa a aparecer os problemas, né? Sim, isso mesmo. E aí tem que buscar uma alternativa, né? Aí a primeira alternativa é o que? Medicamento, né? Medicamento é a primeira alternativa, segundo a igreja. Tratamentos com psicólogo, né? Depois também. Psicólogo também, pode ser. Também. Pode ser terapia holística. Pode ser também espiritual, pode ser... tem aquele... Tem várias saídas, né? A gente até fala que a gente entende essa parte que não é que a gente está colocando para você não fazer. A gente entende que há uma satisfação, né? Você se sente bem com a aula de yoga, você se sente bem com a natação, você se sente bem com o exercício físico, não é assim que acontece? A gente sabe disso. Mas e por que você acontece, você se pergunta agora, você acontece às vezes de você estar, como se diz, né? Você tem tudo na vida, né? Que é o que a gente costuma falar assim, mas não tá bom. Você tem um emprego, você tem um relacionamento legal, você tem uma casa legal, você tem um carro. Aí uma casa nova. Aí você, mas não tá bom, o que tá acontecendo? Vai pra praia, vai pra França. Ou muito também que fala com a gente, qual que é o propósito, né? Qual que é o meu propósito de vida? Então, é porque as coisas não estão bem. No seu cérebro, as coisas não estão resolvidas como deveriam ter. E aí você fica vivendo aquela vida da mesmice, né? Mais ou menos. Você me contou de uma pessoa que você conversou com ela semana passada e que ele é rico, bem sucedido na vida, tudo, e disse assim, depois que eu ganhar bastante dinheiro, eu quero arrumar um rumo na minha vida. Eu quero ver se eu consigo fazer algo importante na minha vida. Olha só. Olha só essa conversa. Metade da vida vivida e ele acha que ele não fez nada de importante. Então, o que quer dizer o quê? A pessoa não está bem, mas está com dinheiro, né? A pessoa não está bem, mas é proprietária de imóveis.
Ela não está bem, mas tem um carro importado, tem um carro normal, ela tem cartão de crédito, ela tem crédito. Ela não está bem, ela nunca está bem, porque sabe por que ela não está bem? Porque ela nasceu numa família que 100% não é. E se a família for 100%, ainda não vai dar certo, porque a mente dela tem o direito de pensar coisas erradas sobre aquilo que eles falam certo. A mente dela tem o direito de pensar o que ela quiser. A nossa mente, ela é aberta, quando a gente nasce, para entender ou não entender aquilo que os pais estão ensinando. Sim, sim. E aí o que acontece? Como a gente fala, né? Pai e mãe não tem cartilha. O seu pai e sua mãe nunca teve cartilha. O pai e a mãe deles também nunca tiveram cartilha. Então, vai fazendo o quê? Vai passando essa situação de geração para geração. E a gente costuma até ouvir bastante esse questionamento. Será que eu estou sendo um bom pai, uma boa mãe? Mas, enfim, não tem uma linha reta, uma linha correta. Você vai estar trazendo aquilo que seu pai e sua mãe colocou, que os pais deles colocaram, que na visão deles estava tudo certo. Não é assim que funciona, que está tudo bem. Hoje, no mundo mais evoluído, algumas coisas, mas assim mesmo ainda tem muito questionamento, né? Como que está sendo a educação, o ambiente familiar. E a gente sabe, a gente coloca também, que a maioria dos problemas não são de pessoas estranhas, são do convívio familiar que você tem diariamente, das pessoas que você mais ama, das pessoas que você mais gosta. Não são estranhos que vão vir causar algum desconforto na sua vida, né? Mas essa é uma realidade também que as pessoas, elas não gostam muito de ouvir. E as Elas não pessoas, gostam. e as pessoas pensam que os problemas delas são das coisas atuais que estão acontecendo agora. Por exemplo, do relacionamento, do trabalho, da empresa, do trabalho O próprio dela. relacionamento com ela mesma, né? Que é Exato. outro tabu também. E relacionamento mesmo com outra pessoa, certo? Também. Tipo assim, que o problema dela é com a esposa, o problema dela é com o marido. Que ela não está bem porque não está bem com o marido nem com a esposa. Não está bem porque não está numa empresa boa. Não está bem porque os outros têm mais dinheiro, mais carro, mais não sei o que e tal. Será que ela não podia pensar que ela não está bem porque ela não está bem de verdade na sua própria mente? Ela precisa deletar, limpar essa parte tóxica. Que os pais tóxicos, que os pais são tóxicos. Eu quero fazer uma pergunta para vocês aí, que eu estou muito curioso para vocês ver se vocês respondem essa pergunta. Por acaso o pai de vocês fez curso para ser bom pai? Os pais de vocês fizeram curso para ser bons pais? Será que os pais de vocês fizeram cursos para ser bons pais? Perfeitos pais? Para dar tudo aquilo que você queria? Ou para dar tudo aquilo que você não precisava? Para te encher de coisas que não tem necessidade? Para fazer você pensar que você não é legal, que você não é poderoso, que você não tem competência? Sabia que você nasceu com todas as ferramentas já no seu cérebro? Que você não precisa mais buscar ferramenta ou comprar ferramenta para ser melhor? Você só não é melhor porque você está com as suas ferramentas sujas. Sim. Com o teu cérebro sujo. Se você limpar, você fica melhor. Normal. O que está atrapalhando é você mesmo. É o seu próprio pensamento que está sujo, está tóxico. Não é mais ou menos isso? É isso mesmo. Então, a gente aqui começa a falar de tanta coisa, né? Porque é tão gostoso esse tema. Mas a gente juntou dois, né? Que era da avaliação, que a gente, devido à questão do curso também que dá. Mas a gente sabe também que tem pessoas ali que não têm interesse de fazer curso, porém gostaria de fazer terapia, não é isso? A gente colocou os dois assuntos. Verdade. Mas, enfim, é a mesma colocação para o aluno, como que é feito, é colocado para a pessoa que nos procura também. Muito bem. Mas a gente vai vir falar mais vezes de outras coisas. Vai seguindo nossos vídeos aí para vocês verem. A gente vai vir com uns assuntos aí meio polêmicos também. Daqui para frente vai ser direto, hein? Outra coisa, sobre avaliação, isso. Eu vou só fazer umas observações interessantes. Você precisa saber o nome da pessoa completo, quando a pessoa nasceu, quantos anos ela tem, aonde que ela nasceu, qual cidade que ela nasceu. Se você não souber a cidade onde que ela nasceu, quando ela estiver no estado de hipnose, na hipnoterapia, na terapia com hipnose, você não vai poder dizer ou perguntar para ela ir lá na cabeça dela, dentro da cidade onde ela nasceu, dentro da casa onde ela nasceu. Você não vai poder fazer isso. E você não pode chegar e dizer para a pessoa ir para lá com qualquer idade. Não é correto isso.
correto é ela ir para lá dos 5 aos 8 anos, 10 anos. Porque nessa idade você pode conversar com a criança. Se ela chegar com uma emoção menor do que essa idade, aí fica confuso para você conversar com ela, porque a mente dela está reduzida a uma idade menor. Então é bom ficar nos 5 aos 10 anos nas primeiras abordagens, para conversar com o pai e até com a mãe, dos 5 aos 10 anos por aí. Depois você abre a mente dela para ela poder ir mais para frente dos 10 anos. 11, 12, 13, 14, 15, vai indo e vai trazendo os temas que ela está falando. E vai perguntando para ela ainda, você sente isso? Depois de você resolver 2, 3 coisas, depois de você falar com o pai, falar com a mãe, e fazer ela passar por questões do colégio, bullying, ou questões que ela vai falar abertamente na terapia, vai trazer isso, vai trazer as novidades. Às vezes as pessoas trazem até abuso sexual, que nem falou aqui na avaliação. Mas na terapia depois ela fala, porque ela esqueceu de falar ou ela achava relevante. Mas lá dentro do cérebro dela está a dor dela interna. Então por isso que ela está falando. E a gente vai saber quem é o abusador. O abusador tem que ter nome. Não é sobrenome, só nome. E ela tem que saber o rosto da pessoa. Para ela poder falar com essa pessoa. Para ela poder se comunicar com ela. A mente dela, a mente interna dela, da infância, que é também da mente adulta, precisa falar com o abusador e perdoar o abusador. Porque se ela não perdoar o abusador deve estar morto ou vivo em algum lugar, nem lembra dela. Mas ela está sofrendo por causa disso, por causa do abuso. Então, se ela não resolver o abuso com o abusador, não tem como solucionar, não é? Então, vamos seguindo aqui. Depois que você abordar todos os temas relevantes em 3 horas, você pergunta para ela, faz um check-out, checar na saída, e pergunta para ela quais são as coisas que ela ainda sente. E observa o relógio. Se são 3 horas, você vai falar para ela que vai continuar a terapia na próxima. Fala naturalmente para ela. Não fica falando para ela assim, tipo assim, olha, eu vou te dar um comando para você pensar no seu cérebro, ir para um lugar seguro, tranquilo, para você poder se ver melhor, se observar. Isso é uma técnica de abordagem terapêutica para terminar a terapia na última, na segunda. Na primeira você só fala para ela se ela se sente bem, melhor, está segura, tranquila. Mas na última, na segunda terapia, você precisa fazer o quê? Rever tudo que você conversou com ela, rever tudo que ela deseja falar, tudo que ela sofria, todas as queixas dela, e perguntar para ela se ela sente isso ainda. Se ela falar que sente, você continua trabalhando. Se ela falar que não sente, você terminou a terapia. E se você gravar isso num vídeo qualquer, numa câmera qualquer, gravar só por curiosidade, você vai ter na sua mão uma prova de que ela realmente disse que está tudo bem. E quando ela diz que está tudo bem, acredite, ela está tudo bem, porque o cérebro não mente. O mentiroso mente porque ele não está no estado de hipnose. Aí ele é mentiroso. Tem político mentiroso, não tem? Ele não está no estado de hipnose, ele está num estado de uma realidade absurda, fora do normal. Mas se a pessoa está no estado de hipnose, ela não mente. Por isso que a gente consegue resolver as coisas, porque a pessoa não mente, ela só fala a verdade. Não é isso que você percebeu? Muito interessante. Sim, essa dinâmica aí de conversar com a pessoa é como a gente está aqui batendo um papo. Não tem nada de muito extraordinário, simplesmente você vai conduzir a conversa, uma conversa calma, tranquila com o seu paciente, com o seu colega ali, e tipo assim, falar o que tem que falar, perguntar o que tem que perguntar. Por que a gente está colocando essa situação? Porque a gente já viu alguns vídeos na internet, vários, parece que a pessoa nem tá em Marte e você tá aqui, tipo assim, não tem lógica a forma que a pessoa conduz e não chega onde que é para chegar. Então, é simplesmente conduzir a conversa. Você, futuramente, que tem vontade de fazer o curso, é tranquilo. E você que está ouvindo esse procedimento terapêutico que pretende fazer essa terapia, você simplesmente vai ficar relaxado, você vai ouvir tudo que está à sua volta. Algumas pessoas conseguem se mexer, outras não. E como é que ela consegue entrar no estado de hipnose? A gente manda um vídeo para ela, a gente manda treinando, certo? Isso, e depois, quando ela abre o celular ou está no dentro do consultório,
a gente pergunta para ela, você viu o vídeo? Isso, Ela isso. fala, vi o É vídeo. toda a orientação, né? A gente Depois ela começa a praticar aquilo que ela viu, certo? Isso. Aí ela tá bem tranquila, bem confiante, não é verdade? Isso, e depois faz o procedimento com o terapeuta ali, tanto online quanto presencial, que é a mesma coisa. A gente também bate nessa tecla também, que a gente também trabalha online no Brasil e fora do Brasil, e presencial é a mesma coisa, mesma coisa. Então, não tem muito o que falar. As pessoas é porque é um tabu, né? O online A ele é um diferença tabu. entre o online e o presencial é a diferença de você estar dentro de uma sala ou, ou na sua casa. Qual que é o lugar mais seguro para você, você acha? É num consultório qualquer ou dentro da sua casa? Qual que é o lugar mais seguro para você? Responda aí. Qual que é o lugar mais seguro para você fazer uma terapia? É no consultório de alguém que você não conhece? Ou é na sua casa? Fica a dica aí, não é verdade? Isso. E outra coisa, nós vamos encerrar hoje o assunto Sim, para ficar muito longo, sobre a porque avaliação e deixar Isso. essa pergunta que não quer calar. Como resolver os problemas emocionais todos? Como fazer para resolver todos os problemas emocionais? Todos, não deixar nenhum para trás. Você quer saber como? Isso, boa. Então você assista os nossos próximos vídeos, tá bom? Isso, e curta e segue. A gente também tem o Instagram também, tá? E tem uns contatos. Se quiser entrar em contato a respeito do curso, a gente vai tirar um tempo. A gente conversa até diretamente por ligação. E você também que tem interesse de saber como que é esse procedimento terapêutico, também é só entrar em contato conosco, que a gente vai passar as informações e, se assim, dar seguimento. Se você está vendo esse vídeo agora, preste atenção numa coisa. Pega o telefone, ligue para nós, converse conosco. Nós não vamos cobrar nada para conversar com você. Isso, ligação gratuita. A ligação é gratuita. Informações também. Nós vamos dar informações gratuitamente. Até você ficar satisfeita e consciente que vai fazer terapia, que vai dar certo. E depois que a terapia terminar, saiba de uma coisa, antes de você começar a fazer essa pesquisa. Nós somos a única clínica no Brasil que, se a terapia não der certo para você, nós devolvemos o dinheiro. Não é isso? Sim. Por que nós devolvemos dinheiro? É espantoso, mas é verdade. Porque é o nosso... Fala para ele sobre isso. É nosso conceito, e outra coisa, a gente sabe que a terapia vai fazer o efeito que tem que ser feito. Não tem outra alternativa, mas a gente sabe que para uma boa terapia acontecer, precisa que o cliente, o paciente, esteja totalmente entregue. Se ele não estiver entregue, ele não consegue passar por uma boa terapia. Mas esse é o nosso procedimento. Caso você não esteja satisfeito, a gente faz devolução. Muito bem. Um beijo para a doutora Regiane, né? Isso, doutora Regiane. Doutora Regiane, um abraço para você. E você vai estar logo aqui conosco, aqui, ó, na tela, para a gente conversar, falar sobre esse assunto. Vitor, para você também, um abraço para você. Eles já estão tempinhos aí, né? Então, praticando, conosco então aí vai ser já. muito legal. E vamos conversar. E o pessoal aqui de Vitória, do Aroma Café, é isso? Café Aroma? Isso. O senhor Café Tiago Aroma. E a senhora Marília também. Um grande abraço para eles. Isso, para eles também. E assim o senhor Enos, o Jardim, o Ortega. Tá? E da Quatro Nexus também. Quatro Nexus é uma empresa maravilhosa de profissionais altamente Soluções capacitados. digitais, né? Soluções digitais. Tá bom, pessoal? Fique conosco. Mantenha o canal ligado aqui. Deixa um comentário embaixo. Deixa algumas perguntas embaixo aqui. Né? Nós respondemos para você ali mesmo. Depois a gente lê aqui, tá bom? Isso. Agradeço a atenção, viu? E até mais. Saúde.